Nobre André Diamandi, grande mestre aí do marketing, traz uma sacada bem inovadora, traz uma forma bem interessante de abordagem, mas trouxe aí um questionamento bem interessante acerca de pensar na abordagem de haver sido apresentado, em vez de um Deus masculino, um Deus feminino em relação ao machismo ou coisa do tipo. Aí entra um pouco na minha área, e aí eu venho com esse vídeo resposta, não para contrapor, mas para confirmar, para colaborar, na verdade, com esse tema, com essa discussão, e mostrar o quanto o termo complementar vai ser utilizado neste vídeo resposta, e é justamente o que eu quero fazer aqui. Eu quero ser complementar ao seu questionamento acerca de um Deus feminino, de, em vez de ser chamado Deus, ser chamado de deusa, né, se houvesse esse caso. E aí eu trago uma pegada bem interessante, voltado justamente para o lado do empreendedorismo, para a gente meio que desligar um pouco a religião do tema e a gente poder bater em cima disso de forma muito tranquila. Baseado em um livro que eu li, que chama-se O Empresário no Divã. Ele, na verdade, traz uma abordagem de sociedade, de como a sociedade deve ser feita, de como a metodologia de sociedade deve ser pensada. E aí, quando a gente olha para a sociedade em termos empresariais, nós podemos trazer também para a sociedade como um todo. E aí trazer a ideia de Deus nesse contexto. Um dos fatos interessantes nesse livro é que ele conta que tem dois sócios, um que faz a parte da produção e o outro que faz a parte de vendas. O que faz a parte de produção é muito bom e o que faz a parte de vendas também é muito bom. O que é que acontece? É que porque o de vendas viajava muito, porque o de vendas saía muito para jantar com os clientes, para almoçar com os clientes, tinha uma vida, entre aspas, mais tranquila, o outro que era da produção começou a observar isso e começou a querer estar no lugar dele. E isso foi o que ocasionou o final desta sociedade empresarial. E aí o que é que a gente traz de lição para isso? É que a gente não pode ser raso com relação ao feminismo, ao machismo, a questão de Deus ter se apresentado como masculino. Até porque, historicamente falando, Deus não só se apresenta como um ser masculino, mas também ele se personifica na pessoa de um homem, que é justamente o Deus encarnado, que é Jesus. E aí eu, como teólogo, eu falo justamente isso para confirmar que através da ciência pode-se comprovar que o homem veio antes da mulher. Mas isso não quer dizer que o homem é melhor que a mulher. Trazendo o termo empresarial, que eu acabei de citar que o livro menciona, cada um é bom em sua área. E se formos comparar homem e mulher, nós precisamos comparar em diversos aspectos. Por exemplo, se nós formos comparar nos esportes, nós iremos perceber que os melhores da parte masculina e os melhores da parte feminina, há uma... como é que eu posso dizer? Há uma vitória tranquila em relação à parte dos homens. Por exemplo, colocar uma judoca feminina com um judoca masculino. Então, você vai perceber justamente por conta da força física. E aí, no que diz respeito a essa questão de quem é melhor ou quem é pior, que isso não vai levar em consideração, e isso seria muito raso de pensar, nós iremos ter que observar o pensamento de Deus, que não foi de ver quem é melhor ou quem é pior, mas sim o quanto são complementares. Porque se você for observar, por exemplo, uma mulher, ela tem a capacidade de fazer até 5 coisas ao mesmo tempo, sem interrupção, já o homem não tem.
Então essa capacidade que a mulher tem de fazer mais coisas ao mesmo tempo lhe dá habilidades de fazer coisas que homens não conseguem fazer. A mesma coisa, existem coisas que homens conseguem fazer com melhor facilidade do que mulher. Então você percebe o quanto eles são complementares. E aí é um fato interessante. Em momento nenhum a Bíblia Sagrada fala que o homem pode destruir a sua casa, mas já fala que a mulher pode. Para você ver o poder que a Bíblia demonstra que a mulher tem. É justamente por esse motivo que a gente não pode ser raso em relação ao pensamento de machismo ser ligado à religião, por exemplo. Nem muito menos de sermos pobres. Por exemplo, Brasil, por causa do pensamento do cristianismo, até porque o cristianismo é cristão judaico. E aí quando a gente leva para o cristão judaico, nós vamos ver judeus que são ricos. Nós vamos ver a formação americana, que é judaico-cristã também, só que vai mais para o lado protestantista, né? Do protestantismo. Já nós brasileiros temos a deficiência de termos sido colonizados mais por católicos, que aí é um tipo de religião que reprime muito. E aí o protestantismo não, ele libera, ele manda que as pessoas estudem, que elas tenham consciência do que elas têm que fazer, até porque a fé, ela não pode ser algo simplesmente por ser, ela tem que ter uma formação filosófica e intelectual para que haja sustentação, porque senão fica solto. E aí teve um período da história, lógico, que algumas desculpas foram, isso é pela fé. Aí é pela fé, era uma desculpa para uma coisa que não se tinha explicação. E é interessante entender que há essa questão de complementar. A religião pode se complementar concretamente com a ciência, tranquilamente. E aí eu deixo um comentário que você pode analisar alguns vídeos do professor Adalto Lourenço, que fala sobre o cristianismo, criacionismo, que é impressionante o quanto a ciência confirma as coisas do cristianismo, as coisas da Bíblia e o quanto isso é relevante para as nossas vidas. Quero agradecer a vocês que acompanharam e muito obrigado se houver resposta aí do nosso professor André. Valeu, tchau, tchau.